Será que o paciente com doença reumática pode ajudar a controlar a sua doença? Eu sou Gleice Clemente, médica reumatologista pediatra. A resposta é que, além do uso correto das medicações, os pacientes, através de mudança no estilo de vida, através de algumas atitudes, ele pode ajudar a controlar a atividade da doença. Nesse vídeo eu falo sobre alimentação, atividade física, saúde mental, luz solar e sua relação com a atividade de doença reumática. Alimentos anti-inflamatórios, eles existem? Bem, a alimentação pode ser uma aliada no tratamento da doença reumática. Juntamente com as medicações, a alimentação pode modular a resposta imune, pode modular a resposta inflamatória do indivíduo. Por quê? Existe uma interligação entre o que nós ingerimos, a microbiota intestinal e a inflamação. Então, existem aqueles alimentos conhecidamente inflamatórios que geram a resposta imune no organismo, provocando inflamação. No geral, são os alimentos industrializados com alto teor de proteína, alto teor de gorduras, os alimentos ultraprocessados, e esses alimentos devem ser evitados pelos nossos pacientes. Mas, em contrapartida, nós temos os alimentos com ação anti-inflamatória, que eles devem ser encorajados, né, os pacientes devem ser encorajados a comê-los. Como exemplo de alimentos com ação anti-inflamatória, nós temos as frutas vermelhas, as frutas cítricas, os vegetais verdes escuros, a cúrcuma, o açafrão, a canela, o gengibre. Todos esses alimentos são bem-vindos na dieta do nosso paciente com doença reumática. Atividade física e doença reumática. Bem, eu poderia passar horas falando de todos os benefícios da atividade física regular. Ela é uma grande aliada na nossa saúde física, na nossa saúde mental, e nós deveríamos incorporá-la na nossa rotina. Mas o que tem a ver a atividade física e o controle da doença reumática? Quando você faz uma atividade física regular, ela promove uma redução das moléculas inflamatórias. Promove também um aumento das moléculas anti-inflamatórias, propiciando que esse paciente com doença reumática fique mais tempo fora de atividade de doença. Além disso, reduz bastante a dor do paciente. Esse é um dos benefícios. A atividade física traz outros benefícios para os pacientes com doença reumática, como, por exemplo, o fortalecimento do osso. O osso fica prejudicado com o processo inflamatório persistente, o processo inflamatório crônico, e também com o uso das medicações, né? Isso tira cálcio do osso, ele fica mais fraco. Mas vale ressaltar que o tipo da atividade física, a intensidade da atividade física deve ser individualizada. Então, depende da faixa etária da criança, do grau de atividade de doença e da preferência dos pacientes, né? Então, sempre perguntar qual é o esporte que a criança gosta de fazer, qual é a atividade que a criança gosta de fazer, que a gente vai ter mais êxito na continuidade dessa atividade física. Saúde mental na doença reumática. O estresse emocional, o desequilíbrio mental podem ser gatilhos para o desencadeamento da doença reumática. Podem ser gatilhos também para uma reativação da doença, naquela doença que estava fora de atividade. Isso porque o indivíduo é um ser biopsicossocial, onde os fatores psicológicos, sociais e físicos se interagem. E quando há um desequilíbrio em uma dessas áreas, há repercussão nas outras. Mas o contrário também acontece. Os pacientes com doenças reumáticas tendem a ter mais depressão, tendem a ter mais ansiedade. São pessoas que se deparam com a nova realidade de vida após o diagnóstico. São pacientes que precisam lidar com a dor crônica. E isso faz com que haja um desequilíbrio, seja mais fácil de ter um desequilíbrio mental. Por isso que o cuidado com a saúde mental é essencial nesses pacientes, desde o início do diagnóstico. Isso vai fazer com que haja melhora da qualidade de vida e vai fazer com que a doença fique mais tempo fora de atividade, fique controlada.
Por que os pacientes com lúpus não devem tomar banhos de sol? É porque o sol ativa o lúpus. A luz ultravioleta, quando incide na pele, ela quebra os queratinócitos, que são as células da pele, e expõe os componentes de dentro da célula, os antígenos. E o que o lúpus é? É uma doença autoimune, onde há produção de anticorpos contra os componentes da célula. Se tem vários componentes expostos, o paciente produz uma gama imensa de anticorpos que vão se dirigir contra ele, contra esses componentes intracelulares, provocando inflamação. Mas ele não se dirige só aos componentes da pele, e sim aos componentes das células de outros órgãos também, fazendo inflamação generalizada, ativando a doença. Então, é por isso que o paciente com lúpus não pode tomar sol, deve se proteger, usar protetor solar, blusas de proteção, evitar a luz solar nas horas que tem um pico de incidência maior do raio ultravioleta.